No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? E aí, gente? Tranquilo? Como foi o final de semana? Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco. E antes de mais nada, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. E aquelas coisas de sempre, né? Comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, que é muito importante. Se você quiser nos ajudar, você pode se tornar um membro e a partir de R$ 2,99 você se torna um membro aqui do canal e assim ajuda a gente a permanecer no ar. Se você quiser e puder ajudar mais, você tem a opção do Superchat ou do Pix. O Pix do canal é no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue a gente também nas redes sociais. Instagram, no Radar Vascaíno, Twitter, radar_vascaíno e também no Facebook, no Radar Vascaíno.edinho_rj. Muito bem, também gostaria de desejar, um feliz Dia dos Pais a todos os pais que ontem comemoraram o seu dia. E antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer as inúmeras mensagens que eu venho recebendo desde o ocorrido de sábado e principalmente depois da live que eu fiz ontem de esclarecimento. Quero agradecer a cada um de vocês pela confiança, pelo apoio e pelo carinho que vocês têm demonstrado por mim, diante da situação esdrúxula a qual meu nome foi exposto. Meu muito obrigado a todos, os inscritos, aos amigos, enfim. Não vou citar nomes para não esquecer, alguém. Muito obrigado a todos mesmo pelo apoio e a gente está junto. Vida que segue e vamos lá. Bom, a rodada terminou ontem, uma rodada que começou na sexta-feira com os seguintes resultados. O Remo perdeu para o Operário por 1-0. O Guarani venceu o Brasil de Pelotas por 2-0. E o Coritiba empatou com o Goiás em 1-1. Esses foram os jogos de sexta-feira. No sábado, o Brusque perdeu para o Cruzeiro por 2-1. O Náutico levou, quem diria o Náutico, hein? 4-0 do Confiança jogando lá em Recife. O CSA empatou com o Avaí em 0-0. O Vasco venceu o Vitória jogando lá no Barradão por 1-0 naquele jogo do polo aquático. E o Vila Nova perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-0. A rodada se completou ontem com os jogos entre Botafogo e Ponte Preta, no qual o Botafogo venceu por 2-0. E o Londrina perdeu para o CRB por 2-0. Com isso, a classificação da Série B está da seguinte forma. No G4, o Náutico com 30 pontos continua liderando. O Coritiba com 30 pontos é o vice, perdendo no saldo de gols. O CRB vem em terceiro com 28. E o corte, no G4, é o Goiás com 27. Como eu havia dito na live do pós-jogo, o Vasco poderia ficar entre sétimo e nono lugar na tabela quando terminasse. Mas isso não iria modificar em nada a diferença de pontuação do Vasco para o G4. Continua de 2. Vamos lá. O Avaí é o quinto com 27. O Sampaio Corrêa é o sexto com 26, junto com o Guarani. O Botafogo está com 25, está em oitavo. E aí aparece o Vasco em nono com 25. O Brusque fecha a primeira página em 10º lugar com 24 pontos. Virando a página, aí já pegando a turma do Z4, você tem o Operário também com 24 em 11º, o CSA com 19 junto com o Remo, dividindo 12º e 13º lugar, o Vila Nova em 14º com 18 pontos, o Cruzeiro em 15º com 16, o Confiança em 16º com 13, e aí vem a turma do Z4, O Vitória com 13 ocupa a 17ª colocação, o primeiro dentro do Z4. A Ponte Preta também tem 13 pontos, o Londrina também tem 13 pontos, e o Brasil de Pelotas é o lanterna, fechando o Z4
com 12 pontos. Como eu disse, o jogo de sábado foi importantíssimo para que o Vasco pudesse se aproximar do G4. Agora, a próxima rodada se inicia, se eu não me engano, amanhã. Deixa eu até dar uma conferida aqui, se é isso mesmo, é isso mesmo. E o Vasco tem jogo amanhã, às 21h30, contra o Vila Nova em São Januário. Mais uma vez, e já falei, jogo de Série B, aliás, jogo de campeonato de ponto corrido, todas as partidas são decisões. Portanto, o Vasco tem que fazer seu papel, tem que prevalecer dentro de São Januário e vencer essa partida. Que aí sim, cada vez mais o time pode chegar mais próximo do seu objetivo, que é subir a primeira divisão. Não sei se com os resultados dessa rodada o Vasco ainda entra no G4, mas o importante é não se distanciar, certo? O Vasco ainda tem um turno inteiro pela frente para poder finalmente ingressar no G4 e subirmos para a Série A, que é o grande objetivo, aliás, o único objetivo que o Vasco tem nessa temporada. Vamos aguardar para ver, e eu gostaria que você comentasse sobre a posição do Vasco na tabela e se a vitória ficou de bom tamanho e se você confia na classificação dessa equipe para a Série A. Confia? Escreve aí. Com carinho e sequência de Lisca, Sarrafiore e Juninho vão bem e viram opções no Vasco. Rapaz, a dupla ganhou espaço com a chegada do treinador, que tem trabalhado questões individuais para recuperar jogadores. Miranda, Morato, Bruno Gomes também subiram de rendimento após a chegada de Lisca em São Januário. Primeiro foi Bruno Gomes. No ostracismo, após 2 expulsões seguidas, o volante ganhou oportunidade logo na estreia de Lisca e vem sendo um dos jogadores mais regulares sob o comando do treinador até se machucar. Agora Sarrafiore virou opção. E segundo Lisca, ele disse o seguinte: é um jogador que vem crescendo muito. Eu e o Márcio Ram, auxiliar técnico, já o conhecemos desde o Internacional. A relação que ele tinha com o De Alessandro, somos muito próximos do De Alessandro. Talvez faltasse carinho com ele no Inter e no Curitiba. Apostou um jantar com o Márcio Ram, meu auxiliar, e vai pagar uma janta para o Márcio. Gosto muito do Sarrafiore. E o jogador muitas vezes precisa de compreensão e carinho, disse Lisca. Já sobre Juninho, o treinador falou o seguinte: fui cumprimentar o Juninho por 50 jogos pelo Vasco. Disse que ele é um privilegiado. Abre aspas. Vamos concentrar, vamos focar que você tem muita coisa para fazer na sua vida, para vencer, dar condições para a sua família. Fecha aspas. O Juninho ainda não tem filhos. Passei vídeo do Pianges falando sobre pais e filhos. Vi que o olho dele brilhou. Falei, abre aspas de novo para o Lisca. Você vai lá, cá, festa aqui, festa ali, tem uma namorada aqui, outra ali. Fecha aspas. São coisas da juventude, mas nada melhor do que ter sua parceira, sua guerreira, sua companheira. Tenho certeza que ele vai encontrar isso, o que dará uma estabilidade legal para ele. Quero parabenizar o Juninho, que é um menino de ouro, elogiou Lisca. E aí eu queria que você também comentasse sobre esses comentários do Lisca com relação tanto ao Sarrafiore e como Juninho, por estarem agora, enfim, virando opção no elenco do Vasco. Vocês acham que eles têm vaga no time? Comenta aí para a gente também debater. E o atual presidente da República, ele sancionou a lei que regulamenta a transformação de times de futebol em empresas. O Bolsonaro meteu a caneta e está autorizando, que os clubes possam se transformar, enfim, em clubes empresas. O texto já havia sido aprovado pelo Senado e pela Câmara. Pela lei, clubes que virarem empresa poderão emitir títulos de dívida e lançar ações na Bolsa de Valores. Não sei se é uma boa, mas, com a transformação, as equipes terão instrumentos para a captação de recursos e para o financiamento próprio, como
emissão de títulos de dívidas, os debentures FUT, atração de fundos de investimento e lançamento de ações em bolsa de valores. Segundo a proposta, né, a Sociedade Anônima do Futebol cuidará somente do futebol masculino e do feminino. Isso exclui a possibilidade de outros esportes, como por exemplo o vôlei, migrarem para o SAF e também impede que entidades, federações e a Confederação Brasileira de Futebol se transformem em SAF. Bom, é mais um assunto aí meio que delicado e até, de certa forma, polêmico. Se essa situação de se transformar em clube empresa seria realmente uma boa para os clubes. Ainda mais diante de tantos clubes aí como o nosso, que ao longo de vários anos, né, no caso, vem sendo mal administrado, e a gente tem que pensar se vale a pena realmente se transformar mais à frente em clube empresa ou não. Porque uma empresa se fale, né? Clube não. Portanto, é bom ter responsabilidade para que isso não venha a acontecer. Seguindo aqui, a lei prevê também a transferência obrigatória à SAF dos direitos e deveres decorrentes de relações com o clube, inclusive os direitos de participação em competições, contratos de trabalho e de uso de imagem. Rapaz, a situação também é bem séria. Em relação às dívidas, o texto dá prazo de 6 anos, prorrogáveis por mais 4 anos, para o clube quitar suas dívidas civil e trabalhista e dá alternativas aos times para pagamento dos débitos. Aí vem 3 tópicos: pagamento direto das dívidas pelo clube, recuperação judicial com negociação coletiva e consórcio de credores. A nova lei também prevê mecanismos de transferência mensal de um percentual de receitas destinado ao pagamento de dívidas de natureza civil e trabalhistas. Ainda constam na lei os chamados instrumentos de aceleração para pagamento dessas dívidas: deságio, que permite ao titular do crédito negociar a redução da dívida com o devedor para recebimento de valores; cessão de crédito a terceiro, que permite ao titular do crédito, não concordando com o deságio oferecido pelo devedor, buscar no mercado condições melhores; conversão da dívida em ações da SAF, permite a conversão de toda ou parte da dívida em ações do clube empresa; e a emissão de títulos de mercado, revertendo para pagamento da dívida. Bom, é um assunto aí que eu gostaria também que você desse a sua opinião, comentasse aí se você acha que vale a pena o nosso clube virar um clube empresa no futuro, tá? Comenta aí pra gente depois debater. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar neste momento, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!